Dia. Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia. Pai, eu te louvo e te agradeço por esta manhã, por este início de semana. Que a tua graça e misericórdia venha sobre nós, que o teu Espírito Santo possa estar habitando cada vez mais e edificando a nossa casa, o nosso lar, a nossa pessoa. Que o Senhor nos direcione, Pai, para aquilo que o Senhor determinou em nossas vidas. E que as bênçãos caiam sobre nós sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um beijo e um abraço na pessoa que está do seu lado aí. A paz do Senhor Jesus. Hoje é o primeiro dia da semana e o primeiro dia do mês, né? Eu quero compartilhar com vocês, nesta manhã, uma meditação que o Senhor me levou a fazer o mês, acho que mês retrasado, começo do mês passado, sobre espinhos. Eu estava ali perto da Unaerp e parei o carro, eu ia lá na Unaerp fazer o exame e a hora que eu fui atravessar um trilho,
um trilhozinho, tinha mato, assim, um trilho, era o caminho para me atravessar aquela avenida para atravessar, para chegar lá. Aí eu estava com essa calça e pegou os espinhos. Eu olhei assim para o chão, pensei, nossa, os espinhos, eu vou tirar esses espinhos. E acabou machucando meu dedo, o espinho. E naquele momento, eu creio que o Senhor, né, porque não estava pensando em nada naquilo, o Senhor me levou a uma meditação, e o Senhor foi me levando a uma meditação. E eu pensei comigo, nossa, esses espinhos, esses carrapichos, eu falei, nossa, como eles são doloridos, pensando. Aí, nisso, o Senhor me fez lembrar da coroa de Cristo. Que a coroa de Cristo, eu falei, nossa, se esses espinhos me incomodou e nos incomoda, né? Imagina a coroa de Cristo, que diz que os espinhos da coroa de Cristo, eles eram grandes, eles eram grossos. E aí eu fiquei imaginando, né, ali, foi tudo muito rápido, eles colocando a coroa de Cristo, eles cravando, né, a coroa, que foi uma situação de humilhação, e eu fiquei imaginando que dor que ele deve ter sentido naquela hora. Em Mateus 27, fala essa parte da zombaria dos soldados. Eu vou ler aqui para vocês, rapidinho. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Aí, nisso tudo, eu lembrei que a palavra diz que ele carregou o pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade sobre ele. E eu lembrei, o Senhor me fez lembrar na palavra, lá em Gênesis, que fala que após o pecado de Adão, a terra formou espinhos e abrolhos. Então, ali fez muito, muito sentido para mim. E assim, eu vou ler aqui rapidinho também Gênesis, para comprovar, né, o que eu estou falando. Espera só um pouquinho. Senhor do seu rosto, e Senhor da sua mulher. O Senhor Deus, pois os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Ainda não é aqui, só um momento, que eu estou nervosa. Está aqui. 3,17, Gênesis 3,17. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. Então, espinhos e cardos, eles foram formados após o pecado. E se lá diz que o Senhor levou sobre si, Isaías fala que ele levou o servo sofredor, ele levou sobre si todos os nossos pecados. E naquele fez muito sentido para mim, porque eu fiquei ali, Jesus levou sobre si. Eu não tinha esse entendimento, essa visão que eu estou compartilhando com vocês. E depois eu fiz uma pesquisa, eu vi outros estudos sobre essa palavra, sobre isso, que além de ele ser chicoteado, além de arrancar pedaços, além de ser tudo que ele sofreu, barba arrancada, dentes, tudo, ainda foi-lhe posto uma coroa de espinho, e ele carregou aquela coroa. E ele foi, né, havia cruz com aquela coroa, foi pendurado na cruz com aquela coroa, mandaram escrever, né, este é o rei dos judeus, em 3 línguas. E por quê?
E aquilo me comoveu muito, que eu falei, eu andando, Senhor, o Senhor carregou sobre a tua cabeça aquela coroa. O nosso pecado, ele carregou literalmente sobre si. O nosso pecado, ele carregou sobre a cabeça dele. Eu peguei aqui, não tomando muito tempo, tem um escritor chama Mitchell Gazer. Em sua obra, Isaías 53 explicado, ele fala o seguinte: porque ele foi rejeitado, nós somos aceitos por Deus. Porque ele foi separado de Deus, nós fomos trazidos para perto do nosso Pai Celestial. Porque ele suportou a culpa da falha moral, nós somos perdoados. Porque ele experimentou uma dor insuportável, nós podemos ser curados. Porque ele levou nossas punições, nós não seremos julgados. Aí eu acrescento aqui, ele recebeu uma coroa de espinhos, carregando sobre si nossos pecados e maldições. E está na palavra em Timóteo 2, 4, 8. Nos está reservado a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz nos dará, todos que amarem a sua vinda. Então, é isso que eu quis compartilhar hoje. O que ele sofreu. Hoje é dia de ceia, né? Mais uma ceia, mais próxima à vinda do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos que amamos a sua vinda, receberemos uma coroa de justiça. E tem outras passagens, né, que falam sobre coroas de glória. E que isso, né, como o Eduardo fala, né, isso tem que falar primeiro a mim, porque minha boca, meu ouvido está perto da minha boca, né? E que isso toque o coração de vocês. Que o Senhor guarde isso, sabe, se for da vontade do Senhor, o Senhor guarde essa meditação no coração de todos vocês. Amém. Amém, Jesus. Vamos adorar a esse que escolheu se entregar por nós. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, e reconhecemos o Teu grande amor conosco, Pai, a Tua grande graça a nós, Deus, o Teu favor, Pai, que não merecíamos, Deus, mas o Senhor escolheu nos amar primeiro, Deus, e assim entregou o Seu Filho único, Deus, para que pela distância dEle o Senhor nos aproximasse, Deus, pelo sacrifício dEle o Senhor nos perdoasse. Te amamos, Pai.
amigo intercessor. Espírito, Espírito, em suas águas eu vou mergulhar. Então minha alma canta. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Amado meu, Fiel Consolador, sou todo teu. amigo intercessor. Espírito, Espírito, em suas águas eu vou mergulhar. Venho a ti me entregar. Faz de mim o teu lugar. Mude em mim o que quiser, mas faça-me como Cristo é. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Que assim seja, Deus. Que o teu Espírito possa produzir em cada um de nós, Deus, essa transformação, Deus. Esse esvaziar de quem nós somos, Deus, e nos encher e nos preencher mais de quem tu és, Deus, mais da tua presença, Deus, mais da semelhança a teus filhos, Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que Deus. Não tenho medo, minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada,
que essa seja uma verdade constante nos nossos lábios. Que ainda que a gente possa buscar coisas, conquistar coisas, adquirir coisas, ganhar coisas, conhecer pessoas, estar em lugares, que de tudo isso a presença do Senhor seja a melhor coisa das nossas vidas. É aquilo que a gente busca todos os dias.
pode estender as suas mãos. Pai, nós entregamos a Ti o louvor, ó Pai. Nós entregamos a Ti as nossas vozes nesta manhã, o que cantamos, o que declaramos, Deus. Te entregamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, Deus. Pai, hoje é culto de ceia, Deus, mais do que um pão e um suco de uva servidos, Deus, que nós possamos ter um encontro contigo, Deus. Então, que os louvores possam já preparar este ambiente, essa atmosfera, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, quebrando os grilhões, nos tirando dos lugares ruins e nos fazendo, Pai, encontrarmos com a Tua presença nesta manhã, Deus. Pai, queremos experimentar não somente o sabor dos elementos da ceia, Deus, mas a Tua presença aqui conosco, Pai. Então, consagramos e entregamos tudo a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Certo. Supetão, né? É o que a gente chama. Oh, bom dia. Bom, o que dizer num momento tão importante também, né? Às vezes a gente fica na dúvida sobre o que falar de oferta, porque às vezes a gente já ouviu muito, como às vezes é bem difícil de tocar o coração de alguém. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala sobre a nossa vida aqui. Quando a gente fala de tocar no bolso, é uma coisa que ninguém gosta. Tanto que tem aquele velho ditado que, se não está dando certo, não, coloca uma multa em cima. Na hora que tocar no bolso das pessoas, elas vão começar a entender de verdade, né? E é isso muitas vezes que o governo faz. Ele faz isso, né? Ele, não está dando certo para esse lado, então toma uma multa, eles vão começar a ter essa consciência. Só que a gente pega esse ensinamento mundano e às vezes a gente traz para o reino de Deus, achando que quando toca no nosso dinheiro, quando toca na nossa família, a gente trata isso como se fosse uma coisa horrível. E a gente tem que lembrar de uma única pessoa que passou por diversas situações onde ele perdeu tudo, riqueza, perdeu família, perdeu hectares, tudo. E continuou de pé. Foi Jó. Jó foi um homem segundo o coração de Deus, e ele simplesmente perdeu tudo aquilo que ele tinha na terra pelo simples fato de não negar a Deus. Mas não significa que a gente tem que passar pela mesma coisa para provar o nosso amor para Deus. O dízimo, a oferta, nada mais é do que uma forma da gente ajudar a nossa constituição, a nossa instituição aqui na terra a se manter firme, para que mais pessoas possam vir aqui e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto de dinheiro isso vale no nosso coração, saber que a gente pode salvar a vida de outra pessoa? E não é querendo pegar no dinheiro de vocês para que vocês deem o máximo possível, mas deem de acordo com o que o seu coração tem. A oferta é algo que, como eu já disse aqui várias vezes, não é uma coisa que você precisa simplesmente dar diretamente à igreja. Você pode ofertar na vida de outra pessoa. Você está com dificuldade de pagar a conta de luz desse mês? Está tudo bem, eu pago para você. Você está com dificuldade com roupa? Vamos lá, eu compro umas para você. Isso é ofertar na vida de alguém. Mas o dízimo é diretamente ligado à igreja. É 10% daquilo que a gente ganha para quê? Porque Deus instituiu isso de forma que é o necessário para que a gente demonstre também que o dinheiro não pertence a gente. Toda vez que eu recebo o meu salário, todos os meses, a gente dá os 10%, mas é a primeira coisa que eu faço assim que eu recebo o meu salário. Não porque, meu Deus, senão eu vou esquecer, mas se ficar na conta até o final, a gente cria muita dúvida. E a gente fala isso por conta de dificuldade financeira. Quantas vezes a gente não olhou para aquele dinheiro e fala, putz, olha, esses R$300 aqui, se eu não desse na igreja hoje eu conseguia pagar essa conta.
Ou, nossa, é certinho o dinheiro que eu preciso pagar o meu crédito do banco. Quantas vezes não foram isso? Mas eu quero que vocês lembrem quantas vezes, mesmo assim, vocês deram esse dinheiro e nada faltou no mês de vocês. A vida com Deus é isso. Você pode estar na pior das vontades, você pode estar na pior das situações, não vai faltar nada. A Bíblia diz isso e Deus diz isso. E a gente sabe aqui muito bem, todo mundo, que a palavra de Deus é eterna e certeira. Ela não erra em nada. Então que hoje vocês deem com o coração, ofertem na vida dos outros, ofertem na igreja com o coração. Saibam que esse dinheiro de vocês não é jogado no lixo, não vem para, o pastor comprar coisa para ele. Não vem. Porque se fosse assim, a gente não ouviria falar do tanto de projeto que a gente ajuda, o tanto de lugar que a gente manifesta na nossa vida hoje em dia, que está de pé por conta desse dinheiro de vocês. Então, eu queria primeiro agradecer a vocês por terem essa fé tanto nos meus pais como na igreja, mas também agradecer a Deus, porque a gente sabe do coração de cada um aqui, o coração de vocês é eterno e fiel a Ele. Amém? Vamos orar, fiquem de pé. Quem que entrega hoje para mim? Ixi, vai ter que tirar no Impopar aí. Metade para cada um, pode ser, vem cá os 4. Eu vou dividir em 4. Um quarto para cada um, vai. Ó, para você, para você, para você. Um quinto, vem também então. Tó, ficou certinho para você, ó. Amém? Senhor, eu te peço que nos transforme essa manhã, Senhor. Vem transformar a nossa semana, o nosso novo mês. Que assim como a gente falou aqui, que nada falte em nossos corações, Senhor. Na nossa vida, no nosso dia a dia, que o Senhor nos encha de alegria, de comunhão, nos encha de amor, nos encha de carinho, e cada dia mais o Senhor transborde isso em nossas vidas. Amém. Vem cá as crianças. Ixi, estão tudo lerdo hoje. É o frio. Amém? Tem pouca hoje, né? Tem pouquinho. Fica aqui, ó. É a tia Thalita que vai hoje? Ixi, vai ter que orar pela vida da Thalita também. Estendo as mãos, vamos orar por eles. Senhor, eu te peço que abençoe a vida de cada um deles aqui. Sabemos que esse é o futuro da nossa geração, o futuro do nosso mundo, do nosso país. Que eles possam transbordar de sabedoria, compaixão, discernimento, conhecimento, que nada disso falte a eles, Senhor. Que aquilo que os pais ensinem de forma correta entre no coração deles, transforme eles, ensine eles a serem homens e mulheres mediante a Tua palavra, Senhor. Que nada falte também na vida deles, a gente sabe que o Senhor cuida dos nossos pequenos e vem nos dar sabedoria e graça, Senhor, para ensiná-los, em nome de Jesus. Amém. Alô, graça e paz, sejam bem-vindos nesta manhã em nome de Jesus, amém? E o frio chegou? Gostoso, não é? Uma delícia. Agora a gente começa a tirar os casacos. Alguns falam que no inverno as pessoas se vestem melhor, ficam mais elegantes. Que o Senhor possa nos aquecer, né? Aquecer aqueles que estão em necessidade, aquecer aqueles que moram na rua. Nós estamos numa campanha de 21 dias de oração, clamor pela nossa cidade. Agora, em junho, é aniversário de Ribeirão Preto, então todo ano a gente aproveita esse período para jejuar, para orar, para clamar para a nossa cidade. E diariamente a gente tem um alvo de oração. Se vocês estão olhando lá, eu tenho colocado nas redes sociais os alvos de oração pela nossa cidade. Todo o conselho de pastores está reunido nesse propósito. Então, a gente tem vários temas e a gente ora cada dia por um tema pela nossa cidade. Hoje, o tema de oração é avivamento espiritual. Então, que a gente possa aproveitar esses dias que antecedem o aniversário da cidade e orar por ela. Nós somos moradores daqui
E o que acontece aqui influencia diretamente em quem nós somos, né? Então, se a gente tem algumas reclamações com relação à administração da cidade, a moradores da cidade, às condições físicas da cidade, que a gente se levante nesse período para orar pela cidade, interceder pela cidade. A gente sabe que o socorro vem do Senhor. E nos cabe orar para que Ele levante e desperte no coração das pessoas aquilo que é necessário fazer. E às vezes a gente acha que a nossa oração não tem poder, ou que a gente vai orar por coisas que não fazem sentido. Esses dias, eu orei por uma situação que eu falei, Deus, será que nem sei se é certo orar, será que faz sentido, né? Eu todo dia vou para o meu escritório, eu viro uma esquina e passo num quarteirão que tem um muro bem grande de um hospital, e aquela lateral é toda cheia de entulho, cheia de mato, eles cortam as árvores e deixam no chão, não dá para um pedestre andar ali, mas é uma rua que não tem muito movimento de pedestre. Então estava um horror, e aí o pessoal acaba para jogar o resto de um sofá, uma caixa de alguma coisa, e estava horrível aquele quarteirão todo. E eu passo e vejo aquilo todos os dias. E aquilo começou a me incomodar o coração, e eu falei, será que faz sentido eu orar por um quarteirão, por uma calçada? Eu falei, eu não sei, mas está incomodando meu coração, vou começar a orar, porque é mais do que alguém transitar por ali, é a minha cidade, sabe, é a característica da minha cidade, é a aparência da minha cidade. Então eu comecei a passar por ali e orar, Deus, em nome de Jesus, desperta no coração das pessoas que administram esse local, que cuidam desse quarteirão, para que limpem essa rua, né, essa calçada. Eu orei um dia, eu orei 2 dias, eu orei 3 dias, e pronto. Gente, essa semana eu virei a esquina, e a esquina estava o quarteirão inteiro limpo, todo limpo, o mato recolhido, o mato cortado, os entulhos foram retirados. E a hora que eu olhei aqui, eu me espantei, ainda falei para o Roberto, meu amor, eu orei por isso. Não estou acreditando, de verdade, eu orei por essa calçada. Eu orei por ela. Ninguém transita, é difícil ver um pedestre ali. Mas não importa. Se alguém for transitar, agora está transitável. Eu fiquei impressionada de falar, Deus, me perdoa a minha pequena fé, ou a displicência, mas eu te agradeço, porque o Senhor ouve essas orações também. Sabe, então, não menospreze aquilo que é poder de Deus, que Ele pode fazer. A nossa fé pode ser pequena, mas o nosso Deus é surpreendentemente grande, maior do que a gente possa imaginar ou pensar. E ainda que a palavra não venha na boca, Ele sabe o que o coração da gente pensa e sente. Então, sabe, se tem algo no seu coração para orar, para interceder, pequenas coisas, o nosso Deus, Ele ouve oração. Sabe, para Ele não tem grande ou pequeno, tem ouvir o pedido de um filho, em linha com aquilo que ele pensa sobre cidade, sobre governo, sobre vida, e estabelecer e acontecer. Então, aproveite esses dias, ore pela nossa cidade, para que a ordem seja estabelecida, para que a paz venha, para que a provisão venha, para que a gente possa viver numa cidade que a gente tenha a alegria de falar, eu moro em Ribeirão Preto, é uma cidade boa, as pessoas são bem cuidadas lá, a prefeitura se preocupa conosco, os moradores se preocupam uns com os outros, sabe? É mais do que, não é meu trajeto, eu não piso ali, nem é meu bairro. Não, isso é muito egoísmo nosso, sabe? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, que a gente tenha zelo e cuidado por tudo aquilo que é criação do nosso Deus aqui na terra. Amém? Eu queria falar com vocês nesta manhã sobre... preciso pôr umas fotos aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Rapidinho. Samuel, você faz isso para mim, por favor? Pega aqui meu celular. Você conecta ali? Ó. Eu quero essa daqui e essa daqui. Eu vou falar e você pode. Uma dessas duas. Foi? Escondido, né? O tema da minha palavra hoje é o que falam a respeito de mim. Você já se preocupou com o que as pessoas falam a respeito de você? O que vão pensar de mim? O que estão falando de mim?
Ah, e se eu for o que vão falar? E se eu não for o que eu vou falar? Se eu pôr essa roupa, o que vão falar? Se eu fizer isso, o que vão falar? Se eu falar isso, o que vão falar? Né? Eu vejo que, de verdade, a gente se preocupa muito com o que os outros pensam a nosso respeito. Né? Talvez porque a gente pensa coisas a respeito dos outros também. Né? Então, a gente não vive de uma forma, não me importo, não, a gente se preocupa. Mas também por uma forma comparativa de se viver, olha o que o outro conquistou, a grama do vizinho, né? Esse tal ditado. Então, eu vejo que, de verdade, algumas situações nossas, elas mais têm um propósito de saber o que vão falar do que realmente quem nós somos. Às vezes a gente usa as redes sociais para isso, né? Eu vou postar esperando uma resposta, esperando uma curtida, esperando alguma coisa dos outros em relação a quem eu sou, né? Então, de verdade, eu me importo com o que falam de mim. Eu me importo se curtiram, eu me importo se comentaram, eu me importo se compartilharam. E tem uma pesquisa que revela que 82% das pessoas colocam fotos nas redes sociais em busca não apenas de curtida, mas também de comentários a seu respeito. Que linda! Arrasou! Amei o look, né? Nossa, esse é meu brother, arrasou, meu irmão, você é incrível, você é o melhor. E aí vão inúmeros comentários, mas na verdade mesmo há uma expectativa enorme no ser humano em saber o que os outros pensam dele. E aí, os haters, né, vão dizer, isso é fake, isso é filtro, isso é mentira, né? Mas crítica a gente não gosta de receber. Alô? Crítica a gente não gosta de receber. E a gente ainda consegue apagar alguns comentários que não foi de encontro com aquilo que a gente esperava receber. Há pouco tempo o Instagram tirou o número total de curtidas, de likes das publicações, para incentivar que os usuários se concentrem no conteúdo e não no número de likes, e evitar que a plataforma se torne uma competição de popularidade. A ideia é que as pessoas interajam mais com as publicações de forma genuína, sem a pressão de buscar curtidas e comentários. Aí eu fiz um levantamento de publicações que tiveram muitas curtidas. Essa publicação do Messi, ela foi em 2022. Ela foi a que teve mais curtidas no Instagram. É uma foto de séries dele comemorando a vitória na Argentina na Copa de 22. Essa postagem já atingiu mais de 75 milhões de curtidas. Ela superou o recorde de uma postagem anterior de um ovo. Um ovo. Esse ovo. É o egg. Desse Instagram World Record Egg. Em janeiro de 2019, foi criada essa postagem de um ovo de um pássaro. Que a legenda dizia assim: vamos estabelecer um recorde mundial juntos e conseguir a postagem mais curtida no Instagram. Foram 60 milhões de curtidas para esta postagem. E essa postagem, ela superou, aí eu não tenho a foto, eu não quis trazer, a postagem da filha de uma personalidade da mídia, Kylie Jenner, que faz aquele reality show Kim Kardashian. Ela postou a foto da filha quando nasceu e ela teve 18 milhões de curtidas. Olha só, que loucura isso. Qual foi a postagem que você teve maior número de curtidas? Você se lembra aí? Porque às vezes quando a gente fica ligado nisso, a gente fala, nossa, eu postei uma foto, arrasou a quantidade de curtida e comentário. A gente às vezes faz isso, a gente posta e fica olhando, vamos ver quantos curtiram, vamos ver quantos comentários. Nossa, não deu ibope essa minha foto, não deu ibope isso que eu coloquei. Né? A gente fica preocupado, o que pensam de mim, o que falam a respeito de mim, né? O que acham que eu sou através dessa postagem. E às vezes a gente posta, muitos postam, por coisas que nem são muito a gente, mas a gente quer parecer que é. Então, tem muita brincadeira de gente que vai na academia e se molha com água e qualquer coisa e bate foto falando que treinou muito, né? Tem um monte de meme assim na internet, né? Vem aqui que a gente tira sua foto meio molhadinho, te espirra água e você fala que fez um bom treino. Então, assim, tem muitos filtros que mostram pele que as mulheres não têm, mostram força que os homens não têm, mostram cabelos, mudam a nossa característica. De verdade, a gente não quer se parecer, às vezes, quem a gente é. Às vezes a gente não está satisfeito com a nossa imagem, satisfeito com o nosso eu. E a gente compara com outras pessoas que talvez, ao nosso ver, estejam melhor que a gente.
Então a gente tenta buscar artifícios para aparecer que a gente é melhor. Mas a Bíblia fala sobre realmente esse pensamento de que dizem a respeito de nós. Eu queria que você abrisse em Mateus 16. Pode tirar o ovo. Pode tirar o ovo agora. Loucura isso, né? Mateus 16, eu vou ler do 13 a 19. Jesus está ali naquele período com os seus discípulos e ele vai os ensinando sobre muitas coisas. E a palavra discípulo, ela exemplifica muito o nosso lugar diante de Cristo, né? De um aprendiz, aquele que anda junto para aprender e fazer como, né? Isso é um discípulo. E Jesus está fazendo aquilo com aqueles meninos, está fazendo com que eles caminhem juntos para que eles possam aprender com Cristo como funciona a vida de Deus, como funciona o modelo da eternidade, né? Mais do que ser bem-sucedido na terra, é aprender como se vive eternamente. Então, é disso que Cristo está falando. E eles estão lá, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, a gente vê Jesus também perguntando: quem o povo fala que eu sou? Né? Vamos ver o que a galera está pensando a meu respeito. Naquela época não tinha rede social, não tinha como bater uma foto, não tinha um WhatsApp. Então era da presença dele passando, das pessoas circulando e comentando o que ele fazia, quem ele era, que ele ia colher os likes, as curtidas, ou os haters, ou os críticos, era com base nisso. E a gente bem sabe, através da palavra, como foi essa caminhada de Jesus, como se levantaram os inimigos, aqueles que falavam mal, que falavam contra, que levantavam falso testemunho, assim como conosco, e aqueles que gostavam, que incentivavam, que compartilhavam, que falavam bem dele para outros. Então, aí eles responderam assim, ó: uns dizem João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, eles começaram a olhar Jesus de uma forma comparativa. Então, você parece com João Batista, que também fazia algumas coisas como você. Mas outros acham que você é como o profeta Elias, que fazia milagres, que a palavra tinha poder. Ou como Jeremias. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: nossa, você parece fulano, você faz como fulano, você fala como fulano, né? Às vezes, coisas de família, você tem essa identidade, seu avô era desse jeitinho, sua tia fulana fazia isso como você. Então, alguns começam até a trazer espírito de um para a vida do outro, como se isso fosse real, né? Parece que o espírito de um encarnou no outro. Então, fala até coisas que nem vêm do Senhor, para mostrar a identidade de algumas pessoas. E aí, Jesus continuou assim, falou: mas vocês, que andam comigo, que são meus discípulos, que são meus amigos, que comem comigo, que dormem comigo, o que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, respondendo Simão, e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também, agora eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É lindo essa conversa, esse bate-papo de Jesus com os seus discípulos, perguntando a respeito da sua identidade. E a gente vê ali que Pedro foi o único que falou que ele era o Cristo. Então, muitos citaram vários profetas, os profetas da antiguidade, do Antigo Testamento, da história do nosso Deus, mas, de verdade, quem estava ali, naquele momento, real, vivo, manifesto, foi Pedro que declarou, foi Simão nesse tempo, o nome dele ainda. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem era esse Simão que conseguiu falar que Jesus era o Cristo? Simão, ele era um pescador, assim como muitos homens daquela época na Galileia.
Ele era de Betsaida, uma região pesqueira da Galileia. E ele trabalhava com o seu irmão André e bem provavelmente com Tiago e João, né? Porque foi numa pesca que Jesus encontrou Simão, Tiago e João e os chamou como discípulos. Ele era casado, por relatos bíblicos de Jesus estar curando a sogra dele, então a gente entende-se que ele era casado. Pedro, ele era um homem de sentimentos fortes e intensos. Sabe aquelas pessoas que quando gosta de alguém, gosta, e quando não gosta, não gosta? Pedro era assim. A personalidade dele o faz se entregar por completo naquilo que faz. Ele é intenso mesmo, ele não é superficial, ele não é meia boca, ele faz. Ele não é como muitos que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele é aplicado, sabe? Tipo, ele é 8 ou 80. E eu vejo que com pessoas assim, Jesus acaba trabalhando na mesma linguagem. É tudo ou nada. Porque foi numa situação de nada que Jesus encontrou a vida de Simão. Numa madrugada, a pescaria dele resultou em nada. Passou a madrugada tentando pescar. Profissional da área, entendido da área, equipe pronta, barco pronto. Todo o material necessário para as grandes pescas que eles faziam estava ali. Na época eles sabiam que tinham peixes, não tinha nada calculado errado. Só que naquela madrugada eles passaram toda a noite e não pegaram nada. Então Pedro, por ser assim, o encontro dele com Cristo tinha que ser nessas ocasiões de 8 ou 80, tudo ou nada. E aí quando o tudo dele virou nada, quando não tinha mais como agir, mais o que fazer, nada humano e natural para se providenciar, Jesus teve esse encontro com ele. E algumas pessoas parecidas com Simão talvez também precisem passar por essa forma de encontro com Cristo, sabe? Ficar em situações difíceis, em situações duras, em situações de escassez, em situações onde a nossa mão não tem poder de fazer mais nada. Porque aí a gente reconhece que precisa se render. E Jesus vem e faz por nós. Ele sempre vai vir, ele sempre está conosco. Amém? E aí a gente vê que algumas pessoas, porque não se rendem, acabam tentando de forma natural e podem perder a provisão espiritual, a provisão divina do nosso Deus. Mas, por essa característica intensa de Pedro, Jesus o escolheu. Jesus sabia o quão precioso Simão era para o reino de Deus. Sabe o quão de tudo ele ia dar, a própria vida, os próprios recursos, o tudo dele ele ia colocar no reino de Deus. Tanto é que dos discípulos, Pedro andou sobre as águas. Ele era corajoso. Dos discípulos, na hora que Jesus foi ser preso, ele foi o único que se levantou contra um dos soldados e cortou a orelha do soldado. Mas, por ser tão intenso, na hora que a coisa apertava, ele também negou a Jesus por 3 vezes e chegou a falar: nem conheço esse cara. Quando perguntaram: você anda com ele? Você é um daqueles. Simão também é daqueles que fala sem medo. Ele às vezes até fala sem pensar. Mas isso revela coragem e um pouco de falta de domínio próprio. Mas Simão, ele é transformado por um encontro com Cristo. E eu vejo que não basta a gente caminhar com Jesus, não basta a gente encontrar, não basta a gente ir ao culto, não basta a gente ouvir falar, não basta a gente ler a palavra. A gente precisa ser transformado pela presença de Jesus na nossa vida. E eu creio que todos que encontram Cristo, que falam que encontraram Cristo, que renderam suas vidas para Jesus, precisa ter um antes e depois. Não dá para a gente falar: eu encontrei a Cristo, entreguei minha vida para Ele e tudo bem, eu sou como eu era, eu continuo igual. Sabe, cristianismo fala de transformação da nossa natureza, mudando a gente de uma natureza humana, natural, mundo, para uma natureza espiritual, celestial, reino de Deus, eternidade. Então precisa haver uma mudança, uma transformação. E a gente vê os discípulos, se a gente for analisar um a um, como eles foram sendo transformados nessa caminhada com Cristo, né? E se a gente não conseguiu notar mudanças em algumas coisas, mudança em algumas áreas, a gente precisa entender que talvez a gente não tenha permitido que Jesus entrou. É que nem aquele quarteirão. Talvez se ninguém orar e ninguém levantar as mãos, não mude uma situação. Então não permitiram que Cristo entrasse e fizesse mudança, né? Numa rua, mas pode ser num coração, pode ser num pensamento, pode ser numa estrutura de mente, ele tem poder. Sabe? A gente pode conhecer Jesus, pode falar de Jesus, mas se a gente não tiver um relacionamento com Ele,
esse bate-papo, sabe? A gente pode até falar, eu não sei se é certo eu pedir isso, eu não sei se faz sentido eu orar por isso, mas eu estou com isso no coração, então eu vou falar com Deus a respeito disso. Eu vou falar porque se vem dele, é por ele. Se não vem dele, é ele que vai tirar do meu coração. A gente precisa aprender a ter esse relacionamento com Deus. Outro dia eu estava falando com a Raquel, eu falei, filha, nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Eu não posso impedir de pensar, mas a gente pode controlar o que a gente sai da nossa boca. Porque a palavra tem poder de vida e de morte. Eu me lembro de menina, até estava comentando ontem, eu tive uma discussão com a minha irmã, e eu falei para ela, eu quero que você morra. 3 vezes eu falei isso para ela. Quero que você morra, quero que você morra, quero que você morra. E aquela noite eu fui dormir e aquela palavra ecoava no meu ouvido que eu tinha falado para ela. E eu não vi a hora que amanhecesse para eu ver se ela estava viva. E a hora que eu acordei, a primeira coisa que eu fui era entrar no quarto dela e ver se ela estava viva. Ela estava viva. Eu fiquei aquele dia todo apreensiva. Mais uma noite veio. E eu mal dormia de agonia de pensar se ela ia acordar viva. E como se as pessoas só morressem durante o sono, né? Mas na minha ignorância, naquele tempo, minha aflição, e eu acordei bem cedinho, fui correndo na cama dela para ver se ela estava viva. Ela estava viva. Passei o outro dia naquela aflição, porque a palavra que é liberada pela nossa boca, ela tem poder de vida e de morte. E naquele mesmo dia, antes da 3ª noite de aflição, eu falei para ela, eu não quero que você morra, me perdoa. Aí eu falei para ela, eu quero que você viva, eu quero que você viva, eu quero que você viva. Então a gente precisa entender que a gente às vezes pode ficar muito irritado com algumas situações, com algumas pessoas, com a gente mesmo. Mas o que a mente produz pode ser de coisas que a gente sente, mas também pode ser de setas do maligno querendo nos inflamar. A Bíblia fala sobre dardos inflamados do maligno que são jogados contra nós para que a gente fique inflamado. E nessa condição a gente vai liberar o quê? Coisas ruins. Então, primeiro vem na mente, nos sentimentos, depois sai pela boca. Então, a gente precisa ter domínio sobre aquilo que a gente fala. E a gente estava conversando sobre isso, né? Nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar. E também porque quem escuta é o nosso inimigo. Então, ainda aquele lance dardo sobre a sua mente, sobre julgar alguém, sobre pensar mal de coisas, sobre pensamentos ruins, se você segurar aquilo dentro de você e falar, Deus, estou pensando isso, me ajuda nessa hora, sabe, não externar aquilo, o inimigo não tem poder sobre aquilo que você não liberou, sobre a palavra que você não liberou. Então, a gente às vezes pensa e sente, mas a gente pode ter o domínio de não falar. E depois, através do domínio de não falar, a gente pode começar a sondar o coração e a mente e permitir que o Espírito Santo nos ajude. Sabe, quantos aqui têm pensamentos ruins e gostariam de não ter? Eu tenho. E eu falo, Deus, me ajuda nessa hora. Não, o que está arrumando minha cabeça que pensou isso agora? Da onde? Do nada. Não faz sentido, Deus. Sabe, eu sou tua filha, eu preservo aquilo que eu assisto, que eu escuto, que eu vejo, que eu leio, do nada vem essa porcaria. Repreendo em nome de Jesus. A gente tem que se cuidar no interior. A Bíblia fala que o nosso coração é a fonte da nossa vida. Como a gente está alimentando o nosso interior? Porque vai ser a fonte. Então, se você está vivendo uma vida estragada, talvez tenha muito sentido com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, com aquilo que você sente. Começa a pedir para Deus te ajudar nisso, sabe? Então, a gente vê que essa transformação de quando a gente conhece Jesus precisa ocorrer em nós. Precisa. Eu vejo que a vida pode mudar pessoas. O casamento muda pessoas. Maternidade, paternidade muda pessoas. Eu vejo que emprego muda pessoas. Idade muda as pessoas, maturidade, hormônios. Talvez isso seja o percurso natural do ser humano, se tornar adulto, mudar. Né? A gente fala, para de coisa de menino, para de coisa de criança, amadurece, cresce, vira homem. Talvez seja o percurso natural essa transformação. Mas eu estou falando mais do que isso. É de uma transformação de quando a gente encontra Jesus. Porque nem todo aquele que é adulto, que foi transformado no processo evolutivo, é filho de Deus. Mas existem muitas crianças que mal aprenderam muitas coisas, mas elas já têm um coração tão entregue ao Senhor que elas já são filhos de Deus. Então é mais do que maturidade, é uma questão de relacionamento, é uma questão de entrega. E o que faz essa transformação acontecer em nós? O que aconteceu em Simão para ele ser transformado de Simão para Pedro? Então a conversa ali que ele teve com Jesus foi assim, Jesus falou, quem dizes que eu sou? E aí Simão disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus volta para ele, isso mesmo, eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, então eu te digo que você é Simão Bar-Jonas. E o que você entendeu agora, a respeito de quem eu sou, não foi por carne e sangue
que você entendeu que eu sou o Cristo, mas foi pelo meu Espírito, o meu Pai que está no céu, que revelou que eu sou o Cristo. Simão fala assim, ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele recebe, na mesma forma como identifica quem é Jesus, Jesus também o identifica e fala, então tá bom, você já entendeu quem eu sou e eu vou te mostrar que eu também sei quem você é. Você é Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas, neste tempo, quer dizer filho de Jonas, né? Então, eu sou filho do Deus vivo, você é Simão, filho de Jonas. Jesus fez a mesma relação com ele. E da mesma forma, ele fala, eu sou filho do Deus vivo, você é filho de coisas naturais. Eu sou filho de coisas eternas, você é filho de coisas terrenas. E Jesus ainda completa essa frase. E ele fala assim, ó, não foi por carne e sangue que você teve esse entendimento, mas pelo poder de Deus. Então Jesus deixa bem claro que não é por vias naturais que a gente reconhece Jesus. Mas precisa ser algo de Deus em nós, para a gente reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Na verdade, eu vejo que a gente viver da forma natural vai apenas revelar nossa identidade de filhos naturais deste mundo, né? Eu sempre conto um testemunho que eu fui comprar uma boia de braço para as crianças uma vez, pequenos, e eu entrei numa loja nova que tinha na cidade, lá onde os meus pais moram. Fazia muitos anos já que eu não morava lá. Eu entrei nessa loja, eu peguei a boinha, passei no caixa, e a menina que estava me atendendo, nunca vi, não conheço. Conforme eu falava com ela e fui passando as boinhas no caixa, ela falou assim, você é filha do Mota? Eu falei, o quê? Meu Deus, você fala como ele, você mexe as mãos como ele, você é filha do Mota? Impressionante, ela não me conhecia, eu não a conhecia, mas o jeito de eu agir, ela tinha certeza de quem eu era filha. Então, a gente pode ficar assim, sabe? Muito parecido com coisas naturais. Muito parecido com pessoas naturais. A gente pode transformar o rosto para parecer com pessoas naturais. A gente pode transformar o físico para parecer com pessoas naturais. A gente pode adquirir conhecimentos para parecer com pessoas naturais. É tão legal quando a gente fala, ó, eu vou ler uma frase para vocês que é de fulano de tal. Será que um dia alguém vai ler uma frase e vai falar, eu vou ler uma frase para vocês que é da fulano de tal, é meu nome? A gente acha bonito quando fazem citações e falam quem foi a pessoa que disse aquela frase célebre. Que nem eu falei, olha essa postagem, o Messi fez a postagem com maior visualizações, um ovo. Vocês vão lembrar disso. Então, a gente às vezes luta de forma incansavelmente para conseguir ser parecido com algumas coisas, com algumas pessoas, com algumas identidades. E a gente talvez esteja lutando e não esteja alcançando. Mas eu não digo que você não precisa tentar transformar algumas coisas em você. A melhoria sempre é bem-vinda, sabe? Se você tem algo para melhorar em você, no seu corpo, na sua saúde, nas suas características, no seu intelecto, corra atrás. Melhore sim, isso é bom, é você cuidando de você. Mas o que eu quero falar é qual tem sido o modelo que nós buscamos seguir. Sabe, qual tem sido a régua de medir, a forma, a identidade, o referencial, a pessoa que a gente está olhando para essa transformação. Porque é necessário acontecer uma transformação em cada um de nós. Mas essa transformação é essa de nos tirar de condição de Bar-Jonas, de filho de Jonas, de filho do Mota, de filho de coisas naturais, e nos fazer ter essa condição de filho de Deus, filho de Deus, filho de... Nossa, eu vejo que você é de Deus. Você é crente? Você vai em alguma igreja? É essa identidade que as pessoas precisam perguntar se nós temos, né? E isso, como que acontece? Como se dá essa mudança de perguntarem se a gente é de Deus? Se a gente tem alguma fé? Se a gente frequenta algum lugar diferente? É só pelo Espírito. É só pelo Espírito. Eu lembro aquela conversa de Jesus e Nicodemos. Como eu mudo a minha essência? Como eu mudo quem eu sou? Como eu fico como você? Como eu fico igual aos seus discípulos? Como eu saio desse lugar engessado, dessa roupa de aparência que eu tenho que usar e ando livremente como vocês e não me importo se as minhas sandálias estão sujas, se as minhas mãos estão sujas, se eu me assento na mesa com os pecadores? Como que eu tiro essa forma que está dentro de mim, que eu não posso ir ali porque tem um que não vale nada, que eu não posso entrar lá porque... Como que eu tiro isso de mim e vivo como você... De forma que você não se importa com o que estão pensando de você, porque você mais quer agradar ao Pai do que aos que estão nessa terra. Como que eu vivo? E Jesus falou para ele, tem que nascer de novo.
mas não da carne e do sangue, é do Espírito que você tem que nascer. Eu vejo que, como Pedro, como Nicodemos, a inconstância, medo, instabilidade, nervosismo, arrogância, destempero, irritabilidade, ceticismo, crítica, descontrole, grosseria, cara feia, mau humor, compulsão, obscenidade, preguiça, procrastinação, são infindáveis as ações da nossa natureza humana, filhos de carne e sangue. E a nossa natureza, carne e sangue, não nos faz reconhecer Jesus como Cristo, Filho de Deus. Existe uma diferença em você falar que conhece a Jesus e uma diferença em você falar que conhece a Cristo. Jesus é o nome humano, o homem natural que veio em terra, onde João e Maria deram esse nome a ele. E para muitos, Jesus é um homem que veio, é um profeta, é um cara que fez milagres. Muitas religiões falam sobre Jesus, contam sobre Jesus, dos milagres de Jesus, mas ainda comparam ele com um profeta, que nem aqueles que Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Um fala Elias, outro Jeremias, né? E assim vai, outro João Batista. Às vezes a gente pergunta para alguém, você conhece Jesus? Claro que eu conheço Jesus. Na casa da minha avó tem um quadro de Jesus. Não, já ouvi falar Jesus, sim, aquele menino, né? Nasceu numa manjedoura. Ah, Jesus, aquele dos judeus, já ouvi falar assim. Então, tem muitos que falam coisas lindas de Jesus. Ah, Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro. Eu já ouvi falar assim, é uma história, né? Linda essa história. Então, a gente pode falar coisas lindas de Jesus. E mesmo assim, falar a verdade sobre Jesus. Ter conhecimento de quem Ele é. E mesmo assim, a gente continuar uma vida sem mudança, sem transformação, sem se tornar filho de Deus. Jesus é aquele que veio e morreu. E assim fica na nossa vida também. Uma história linda, verdadeira, que a gente conta, mas ela não tem influência em quem nós somos, não tem transformação em nós. Agora, e Cristo? Que foi quem Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Será que a gente conhece Cristo? Porque foi Cristo que ressuscitou. Jesus, o homem natural, ele morreu ali, naquela noite, naquela crucificação. Mas ressuscitou o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que não é morto, aquele que está vivo eternamente, né? A natureza de Jesus, a natureza divina em Jesus se chama Cristo. E foi isso que Simão falou, foi isso que Simão encontrou em Jesus e por isso ele foi transformado. Eu, você, todos que encontram Jesus, assim como Simão, precisam reconhecer que ele é Cristo, um Senhor, um Redentor, aquele que nos vê carne e sangue, terrenos, na natureza humana, caída ainda, mas ele entrega a carne e sangue dele no nosso lugar, para ser nosso Senhor, nos redimir, nos resgatar, nos perdoar, nos redefinir para essa natureza divina, através do seu Espírito, para que a gente se torne filhos de Deus. E essa vida de Cristo, ela precisa estar em nós para que a gente seja transformado. Precisa ter um antes e depois. Então a gente vê Pedro num antes e depois, né? Pedro, ele ao invés de matar alguém por Jesus, ao invés de matar as pessoas, ao invés de desejar a morte daqueles inimigos de Jesus, ele mudou, ele entregou-se por Jesus. Então se tem que haver morte por Cristo, que seja minha. Se tem que haver sofrimento por Cristo, que seja o meu, em favor dele, falando por ele, pregando dele, confessando quem ele é. Então, ele passou a viver não de uma forma intensa contra os inimigos, mas uma forma intensa de levar Cristo aos inimigos, de fazê-lo conhecido. Ele entendeu que o resgate e a salvação da natureza terrena é só Cristo em nós. Então, mais do que criticar alguém, mais do que apontar o dedo, mais do que comparar pessoas, é levar Cristo para essa natureza, para que essa natureza seja transformada também. Jesus, ele não tinha problema com as pessoas. Ele se assentava do lado de todos eles, sem fazer distinção, acepção, comparação, sem querer sair de perto. Sabe quando às vezes chega alguém chato no ambiente e você fala, tá na hora de ir embora. Né? Ou senta aquele que não para de falar do seu lado, você fala, alguém me tira daqui, por favor, me chama. Né? Jesus não tinha isso. Por quê? Porque na natureza de filho de Deus, ele entende que o outro tem uma necessidade e ele entende que de Deus vem a provisão para que ele ajude aquele que está em necessidade. Então, essa natureza de Jesus Cristo em nós precisa acontecer também. Jesus, ele para de ser uma pessoa centralista, preocupada com quem eu sou,
E ele se torna uma pessoa que está preocupado com quem você é. Então, ao mesmo tempo que ele pergunta, quem dizes que eu sou? Na verdade, Jesus não está preocupado se ele teve curtidas ou não. Ele está preocupado se você entendeu quem ele é. Sabe? A gente tem uma dificuldade de permitir que as pessoas vejam as nossas falhas. A gente, às vezes, esconde algumas coisas, mascara algumas coisas. E Jesus não tinha dificuldade que as pessoas vissem quem ele era. Nenhuma dificuldade. Tanto que quando o discípulo fala assim para ele, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. Ele fala, quem? Ele não estava falando aquilo para ofender ou tirar Maria e os irmãos do lugar de Maria, de mãe e irmãos. Não. Ele estava querendo mostrar que assim como ela é minha mãe e eles são meus irmãos, eu também trago outros para este lugar. Aqueles que estão aqui, que servem a meu pai, são minha família. Né? Então, ele não está preocupado em separar pessoas, está preocupado em juntar pessoas, em trazer mais pessoas para perto do pai, através da entrega dele. Então, quando ele pergunta quem eu sou, é que quanto mais a gente se aproxima dele e reconhece que ele é Cristo, mais favorecidos e transformados nós somos. Eu vou falar para vocês me conhecerem mais de perto, andarem mais comigo, 24 horas, querer me seguir e ver meus passos, vocês vão só ver mais coisa ruim a meu respeito do que boa. Então não é vantagem nenhuma querer andar perto das pessoas, porque a gente vai ver a fraqueza delas. Mas o que Cristo fala para a gente andar uns com os outros, se aproximar uns dos outros? Para fazer como ele fez. A hora que eu vejo a fraqueza de um, é onde eu vou trazer suporte, onde eu vou trazer ajuda. E a hora que o outro me mostra a fraqueza dele, assim como houve uma troca, assim a gente vai caminhar. Jesus falou, não tem problema, se você é filho de Jonas, agora nós vamos mudar essa natureza sua. Agora, você viu quem eu sou, então eu vou mudar a sua natureza. Você não vai ser mais filho de Jonas, hoje eu te chamo de Pedro. Sabe, você é parte da minha igreja, você é parte da minha edificação, você é parte da minha história aqui nessa terra. E com você eu vou começar uma edificação e todos vão ser edificados como você, igreja, parte de Cristo, parte do corpo dele. Ele cabeça e a gente membro. Então só tem uma forma da gente entrar em Cristo, ser parte de Cristo, é reconhecendo essa natureza dele. Mas isso é só pelo poder de Deus. Então, por mais que a gente tome ceia, hoje é culto de ceia, por mais que seja todo mês a gente tomando suco, comendo do pão, é o corpo de Cristo, na semelhança do que Cristo fez com os discípulos, de verdade, aquilo não vai ter efeito em nós se a gente não conhecer Cristo em nós. Existem duas formas da gente entrar para a ceia do Senhor. Uma tomando pão e suco, carne e sangue, e falando que Ele é Jesus. E a outra experimentando aquilo como uma nova aliança, uma nova oportunidade do Espírito de Deus agir em nós e nos fazer ver Jesus como Cristo. E através de Cristo, sermos transformados dia após dia. Eu não sei se você ora e pede ao Senhor que transforme alguma coisa em você. Mas eu sei que Jesus, na natureza divina como Cristo, Ele veio nessa ceia para nós, sabendo que a gente ia precisar muito da vida dele em nós. Eu e você, carne e sangue, nessa ceia a gente se torna filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus. Eu e você, natureza humana, através da redenção, daquele corpo que foi entregue, nós temos oportunidade de sermos transformados também. Assim como o corpo dele foi moído, a gente tem a oportunidade de permitir que o nosso seja, não como um sacrifício, mas como uma entrega viva, não como uma prisão, como soldados vindo nos pegar como inimigos, mas como uma escolha nossa. Eu me entrego para que o meu corpo seja mortificado e a sua vida seja vivificada em mim. A ceia é uma oportunidade de redenção, de confissão de pecados e de transformação. Às vezes a gente torna coisas tão profundas, superficiais, e a gente pega a ceia, que é vida de Deus, e transforma em carne e sangue, em pão e suco. Porque a gente faz disso rotina, a gente faz disso ritual, a gente faz disso memorial, rótulos, comemorações. E a gente esquece da verdade da ceia. Tanto que Jesus fala para a gente fazer a ceia, uns com os outros, assim como ele fez com os discípulos. E depois as recomendações analise-se o homem a si mesmo.
para tomar da ceia. Sabe, ele não fala para você não tomar, mas ele fala que você precisa se analisar para você tomar. Para que isso não se torne apenas uma forma natural de viver. Hoje tem ceia, vamos comer o suco e o pão. Tomar o suco e comer o pão. Não, hoje tem ceia, é uma oportunidade de eu lavar, limpar, restaurar, transformar a minha identidade em Cristo. Assim como Pedro tinha muitas coisas para serem transformadas, a gente também tem. Talvez não as mesmas de Pedro, mas muitas coisas para serem transformadas. Então, eu gostaria que hoje você aproveitasse o momento da ceia. Antes de você pegar os elementos, que você tivesse um tempo de oração. Sabe, fala com o Senhor. Mais do que eu orei pedindo para uma calçada ser limpa. Quais são as ruas do seu coração, as avenidas da sua mente, as edificações do seu interior que precisam ser transformadas. Precisam ser demolidas e feitas novamente. Precisam reconstrução. O poder de Deus. Sabe, fale para o Senhor que tem coisas que você não consegue mudar, você já lutou, você já jejuou, você já orou, já fez campanha, já fez propósito, e aquilo não mudou em você. Então você vê que você foi como Pedro, chegou numa pesca e fez o tudo e não deu em nada, não pegou peixe algum, e que você precisa do poder de Deus para te transformar. Sabe, ceia é liberação de vida, de renovo, de poder de Deus. E a gente não pode tomar ceia e sair daqui como se tivesse comido alguma coisa normal. É a vida de Deus, é Jesus a nós podendo nos dar essa transformação. Aproveite hoje que é dia de ceia e fale para sua mente, para o seu coração, chega de baixa autoestima, chega de falta de fé, chega de orgulho e mentira, chega de medo e insegurança. Sabe, quais são as coisas que você não quer, que você quer ter um basta na sua vida? Sabe, eu vejo que Pedro, olha que ele declara, tu és o Cristo. Na verdade, quando ele fala a respeito disso, ele tira dele um medo, ele tira dele uma insegurança, ele tira dele uma incerteza. E a Bíblia fala que aqueles que têm dúvida, eles andam que nem as ondas do mar, uma hora para cima, uma hora para baixo, ficam instáveis, inconstantes, indecisos, levados de vento de doutrina para todo lado. Talvez a dúvida seja uma coisa que a gente precisa falar, chega de dúvida, Deus, eu decido crer e ponto final. Né? A fé é crer sem ficar procurando artifícios para crer, motivos para crer. Se for procurar motivos, a gente acaba mais duvidando do que crendo. Sabe, tira esse momento de ceia e pede perdão para o Senhor por talvez andar tanto na natureza terrena sem conhecer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e buscar essa natureza divina. Andar tanto buscando coisas terrenas, se preocupando com coisas terrenas, reclamando como pessoas terrenas e esquecendo de falar, Deus, que seja feita a Tua vontade. Jesus ali na cruz, passando o maior sacrifício que possa ser visto, que possa ser declarado. Ele não questionou ao Pai. Ele falou, Pai, que seja feita a Tua vontade. Hoje o Lucas fez uma dinâmica ali dentro conosco, de pegar uma folha de papel e colocar um objeto em cima, e a folha de papel não suportou. Depois ele pegou aquela mesma folha de papel, criou várias dobras, e essas dobras depois ele esticou, e a folha ficou com vários pontos de tensão, e ele colocou um objeto bem pesado em cima dessa folha, e essa folha suportou aquele peso, né? A folha como ponte entre duas partes. E a Raquel falou, mãe, me explica na física, na engenharia, por que o papel agora suportou a carga e antes não? Eu falei, porque muitas vezes os pontos de tensão, as lutas, os cisalhamentos que você tem, as quebrada que você dá, as dores que você passa, são só para te tornar mais forte e poder carregar algo bem maior, bem maior. Então chega de fragilidade, chega de chorar quando dói, mas vamos agradecer ao Senhor porque Ele na luta vai nos fazer mais forte. Na luta Ele pode nos encher mais da presença dEle. A gente pode ser um grande testemunho. Olha, essa cicatriz aqui representa uma grande vitória. Essa perda aqui representa uma grande transformação do Senhor. Vamos aproveitar as oportunidades difíceis para fazer isso ser transformado num grande testemunho. A gente precisa falar, olha, antes de Jesus eu era assim, depois que Cristo entrou na minha vida, eu consigo isso, Cristo me ajudou nisso, mudou meu temperamento, mudou minha forma de falar. Você acredita que antes eu enxergava algumas coisas dessa forma, hoje já nem enxergo mais? Eu segurei a boca, a forma como eu segurei a boca, a minha mente foi transformada, meu coração agora até como eu vejo é diferente. Olha o poder de Cristo em mim. A gente precisa ter um antes e depois. A gente precisa sair do lugar de ver
carne e sangue e reconhecer que ali não tem um suco e um pão, mas ali tem o Filho do Deus vivo, Cristo por nós. Amém? Hoje é dia de ceia. Quero que você tome uns minutinhos aí para orar sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Deus. E aí depois nós vamos ceiar. Amém? Amém.